Então, vamos dar início à nossa segunda aula do curso Diagnóstico de Autismo e agora a gente vai focar nas características diagnósticas. Os primeiros sintomas do autismo vão se manifestar necessariamente antes dos 3 anos de idade, seja pelo desvio no processo do desenvolvimento ou por uma regressão nesse processo. Então, por mais que muitas vezes a família só note que há alguma coisa de diferente depois dos 3 anos de idade, né, talvez pela inserção no contexto escolar, né, e aí a escola vai sinalizando alguns comportamentos que chamam a atenção, a família pode observar que o início, né, daqueles comportamentos, mesmo que tenham passado despercebidos quando a criança estava só em casa com eles, que teve um iniciozinho lá antes dos 3 anos de idade, ou porque teve mesmo um desvio, né, um atraso no desenvolvimento daquela habilidade, ou porque a criança chegou a desenvolver, mas regrediu, como acontece com a fala muitas vezes. É o que a gente chama, nesses casos, de autismo regressivo, tá? A maior dificuldade no diagnóstico precoce é a falta de especialização por parte dos profissionais da pediatria, que geralmente acompanham todos os bebês e orientam os responsáveis em relação às condutas adequadas para o auxílio no desenvolvimento infantil. Por que eu especifiquei aqui da pediatria? Porque, como eu mesma escrevi, é o profissional que meio que obrigatoriamente acompanha a criança, né, desde o seu nascimento, muitas vezes desde até de antes do parto. Né, já tem um pediatra acompanhando, acompanha na hora do parto e segue acompanhando essa criança se desenvolvendo. Então, é muito difícil, a não ser quando é algo muito gritante, muito específico, que a família procure, por exemplo, um neuropediatra ou um psicólogo infantil, uma fonoaudióloga, né? Geralmente, só quando é algo muito focado, tipo na fala, né? A criança ainda não fala, aí a família procura um fonoaudiólogo. Ou a criança tem convulsão, aí a família procura um neurologista, né, um neuropediatra. Mas, via de regra, o profissional de saúde, né, que acompanha todas as crianças é o pediatra. Então, essa classe de médicos da pediatria deveria ser super atualizada nesses assuntos. Muitos são, porém, a maioria, pelo menos na minha pesquisa pessoal, né, dos profissionais que eu conheço da área, a maioria ignora essas novidades, entre aspas, científicas. E tem aquela frase, né, que eu escuto muito dos pais. Ah, eu notei que ele não engatinhava ainda e já achava que tinha que engatinhar. Eu notei que ele não me olhava. Ah, era um bebê muito calmo, nunca chorava. Mas o pediatra falava: ah, toda criança tem seu ritmo, toda criança tem seu tempo. Ah, mãezinha, não compara ele com seu outro filho, cada criança é única, né? Essas frases são verdadeiras? Sim, elas são verdadeiras, não são inventadas da cabeça de ninguém. Porém, existem os marcos do desenvolvimento infantil. E esses marcos, eles nos dizem a faixa etária ali, mediana de desenvolvimento de cada habilidade. O que a criança com até 6 meses ela já deve estar fazendo? O que a criança até os 9 meses já deve estar fazendo? E ali você vai tirando uma média. Se a criança tem que ter o sorriso responsivo logo nos primeiros meses e não tem, eu vou achar que ela tem autismo por causa disso? Não. Mas eu já vou ficar mais atento aos outros sinais, os outros comportamentos. E aí, juntando informações, eu posso buscar uma investigação, então, aí sim, mais aprofundada, mais especializada. Mas eu tenho que considerar esses marcos do desenvolvimento infantil. A criança tem seu ritmo, mas dentro de um limite, digamos assim. E também, independente do diagnóstico, eu sempre digo que a gente tem que intervir no comportamento.
Então, por exemplo, a criança ainda não engatinha, mas já estava na idade de engatinhar. Eu preciso saber o que ela tem, né? É autismo, esse atraso motor? Enfim, eu preciso saber se eu já fiz os exames todos, tipo, neurológicos, né? Vi que não é nenhum caso de paralisia cerebral, por exemplo. Já fiz todos os exames, ninguém acha o que a criança tem. Me importa o nome, né? Ou é melhor eu não ficar só na busca do nome do que a criança tem e começar a intervir. Começar com sessões de fisioterapia, de psicomotricidade. Então, eu sempre falo, independente do nome, vamos intervir no comportamento. Se por acaso sair o diagnóstico ou o diagnóstico for refutado, ótimo, consequência. Mas a gente não perdeu aquele tempo para o diagnóstico em si. A gente já começou com a intervenção e isso é fundamental para a criança. Mais importante do que o diagnóstico precoce é a intervenção precoce. E aí, ali falando do boom de autismo, que eu já falei um pouquinho na aula anterior. É possível que simplesmente sempre existiram várias crianças com autismo e que não eram diagnosticadas. Mas agora, com o maior número de profissionais lidando com a saúde mental infantil e com melhores informações a respeito, propiciou-se maior possibilidade de diagnósticos. Então, a gente tem ainda as confusões com diagnósticos de psicose, por exemplo, né? Como eu falei, essa distinção é histórica, já existem registros muito antigos dessa distinção entre psicose, que envolve delírios e alucinações, e o autismo, que não tem delírios nem alucinações. E tem a questão dos adultos, né, que chegam para o diagnóstico tardio. Isso tudo faz aumentar o número, né, de diagnosticados, não que necessariamente estejam nascendo mais crianças com autismo. Então, como vimos na aula anterior, com o tempo, os critérios baseados em comportamentos anormais vagos foram substituídos por critérios específicos relacionados a alterações no desenvolvimento da interação social, da comunicação e das atividades. Apesar desse avanço, ainda não há nenhum exame laboratorial nem de imagem que comprove a existência do diagnóstico de autismo. Dessa forma, o processo é puramente clínico, através de observação e entrevista com responsáveis e escola. Aqui é importante ressaltar que não tem nenhum exame de sangue, de imagem, eletroencefalograma, não tem nada, não tem nenhum exame que aponte, tá aqui o fator do autismo. Não tem. Mas, na grande maioria das vezes, se não em todas, os médicos costumam encaminhar para esses exames. Pede vários exames laboratoriais, vários exames de imagem. Então, geralmente vem a dúvida, né? Se não tem nada que comprove, por que eu vou fazer esse exame? E é justamente o que a gente chama de exame de descarte, porque a gente não pode negligenciar que algo esteja ocorrendo a nível fisiológico, né, dentro do organismo da pessoa, que justifique aquele comportamento e a gente já subentenda que é autismo. Não, a gente precisa investigar para ver se tem algo que justifique aquele comportamento no funcionamento do próprio organismo, algo que esteja desregulado, para depois ir descartando ou não, né, enfim, mas vai descartando para que se chegue no diagnóstico de autismo. Até o exemplo que eu dei anteriormente, da criança que ainda não engatinha, né? Eu citei isso, não sei se eu frisei o suficiente, mas quando a criança não engatinha, tem algum atraso motor, a gente não vai suspeitar logo de autismo, né? A gente vai investigar as questões neurológicas, por exemplo, para ver se tem uma paralisia cerebral, se tem algum outro distúrbio ou transtorno ou síndrome que justifique aquele atraso motor. Se nada disso for confirmado nos exames, a gente vai eliminando. Então não é isso, nem isso, não é A, nem B, nem C. Vamos investigar o D. É ou não é? Também não é D. A gente vai eliminando
examinando para que a gente chegue cada vez mais próximo, ou não, do diagnóstico de autismo. Há instrumentos que auxiliam no rastreio das características diagnósticas, mas é fundamental conhecer profundamente todos os critérios descritos atualmente no DSM-5 e CID-11 para apurar o olhar. Como eu disse, os instrumentos de rastreio, eles têm um limite de faixa etária. Aqui a gente vai examinar 3 instrumentos de rastreio, né? O CARS, o MChat e o PEP-R. E aí, cada aula deles a gente vai falar um pouquinho mais, mas o principal é conhecer os critérios do DSM-5, e aqui no Brasil, o que a gente usa, como eu disse também na aula passada, o CID-11, porque como o diagnóstico é clínico, com observação, com entrevista, a gente tem que saber fazer as perguntas certas para investigar cada um desses itens do critério diagnóstico. Entendendo isso, então, vamos começar a nossa viagem ao longo dos códigos DSM. Vocês vão receber o material complementar que conta também com algumas comparações de versões do DSM com versões do CID. Aqui eu peguei somente as versões do DSM, mas como eu disse na aula anterior, o CID é o mais usado aqui no Brasil, mas ele é baseado no DSM. Então, todas as informações daqui estão dentro do CID também, ok? Vamos lá, o DSM-1. O autismo nele aparece como um sintoma do que eles chamam de reação esquizofrênica tipo infantil, categoria na qual são classificadas as reações psicóticas em crianças com manifestações autísticas. Portanto, na primeira edição do DSM, o autismo não é considerado uma entidade, algo único descrito ali. É um sintoma. O DSM-2 eliminou o termo reação, que estava lá no 1. A classificação passa a ser esquizofrenia tipo infantil, categoria equivalente à reação esquizofrênica do DSM-1. O comportamento autístico, uma das manifestações de esquizofrenia na infância, permanece sendo um sintoma. Aí a psicanálise ganha força na publicação do DSM. É importante falar que o DSM ele não é escrito por uma pessoa, é escrito por um grupo. Então, aqui quando eu falo da força da psicanálise, eu estou dizendo na composição desse grupo que está pensando o documento. A terceira edição do DSM e a sua revisão trouxeram inovações. Critérios específicos de diagnóstico são implementados. O manual começa a abandonar a perspectiva psicanalítica, mais uma vez falando da formação do grupo que está por trás desse manual. É justamente aí que o autismo aparece pela primeira vez como entidade própria, também retomando um pouco do que a gente já falou na aula passada. É criada a classe diagnóstica Transtornos Globais do Desenvolvimento, no qual o autismo infantil figura como uma das subcategorias. A terceira edição, revista, a revisão dela, o autismo passa a ser nomeado transtorno autístico. O diagnóstico de esquizofrenia tipo infantil desaparece sob a alegação de que é extremamente raro na infância. A partir daí, o autismo se transforma num diagnóstico convencional na prática psiquiátrica, tornando-se mais comum ainda nos anos seguintes. Então, como a gente falou na aula passada, a partir da década de 80, com o DSM-3, o autismo foi ganhando importância e vulto. Na quarta edição do DSM e na sua revisão, o autismo se mantém como referência para as novas classificações e os TGDs recebem outros subtipos. Então, lá nos transtornos globais do desenvolvimento tem o autismo e tem também a síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger. O DSM-4 é proposto como suporte educativo para o ensino de psicopatologia e se torna a Bíblia da saúde mental, completamente afastado das bases psicanalíticas e sob a influência da farmacologia
e dos resultados de pesquisas neurocientíficas. O DSM se autoproclama ateórico. Então, todo aquele grupo da psicanálise que estava por trás da publicação, ele é afastado, né? Ele é substituído por um grupo mais ligado à questão dos psicofármacos, que tem lá as suas críticas também, né? As pessoas têm suas críticas em relação a isso, sobre como isso fez aumentar o número de quadros descritos no DSM, mas isso aí já é uma outra discussão, que não vai caber a gente aprofundar aqui agora. E ele se proclama ateórico, não é psicanalítico, ou enfim, não segue nenhuma linha específica da teoria. A expressão transtornos invasivos do desenvolvimento no DSM-4 é representada por danos graves e agressivos em várias áreas do desenvolvimento, onde se percebe prejuízo nas habilidades de interação social recíproca, comunicação, na presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. Tais anormalidades, entre aspas, qualitativas, referentes ao funcionamento global do indivíduo em quaisquer situações, caracterizam-se por prejuízo severo e incapacitante em diversas áreas do desenvolvimento humano, podendo variar em grau de acometimento. Então, como eu estava falando, o autismo aqui ainda não tem seu status próprio, não é uma entidade, como eles falam. Ele está dentro dos TGDs, junto de outros transtornos e síndromes, como os que estão descritos ali no início desse slide. E todos os TGDs são caracterizados por essa tríade sintomática, referente à interação social, à comunicação e comportamentos e atividades estereotipadas. E aí o DSM-5, que foi lançado em 2013, que está em vigor, introduz outras mudanças. A extinção dos TGDs, então não existe mais transtornos globais do desenvolvimento, e a criação de uma única categoria diagnóstica para os casos de autismo, transtorno do espectro do autismo. Então, tudo aquilo que estava dentro dos TGDs ou foi extinto, como a síndrome de Asperger, não existe mais, ou ganhou as suas próprias categorias. No caso do autismo, ele ganhou a sua própria categoria, independentemente de suas diversas formas de manifestação. Como o diagnóstico é efetuado exclusivamente com base no comportamento observável, o manual radicaliza o alcance da noção de contínuo autista, adotando mais do que antes a ideia de espectro. A substituição do grupo de transtornos, antes incluído na classe dos TGDs, por uma única categoria, concorrerá definitivamente para transformar o autismo num dos principais diagnósticos psiquiátricos para a criança. O autismo se transforma num transtorno do neurodesenvolvimento, o que implica necessariamente a tomada de uma posição de ordem teórica, apesar do ateorismo apregoado, revelando-se então o forte compromisso dos organizadores do manual com os autores e teorias das chamadas neurociências. Então essa é uma das críticas que fazem a esse grupo responsável pelo DSM. Mas o que nos importa aqui nesse momento é esse vulto, esse status que ganhou o autismo através do DSM-5 de uma categoria própria para descrever esses casos. Alguns alertas que eu resolvi destacar aqui. Cabe ressaltar que a pessoa com autismo, embora tenha características próprias no que se referem à síndrome, suas manifestações comportamentais podem ser diferentes de acordo com o seu nível linguístico e simbólico, QI, temperamento, acentuação sintomática, histórico de vida, ambiente, condições clínicas, etc. Isso justifica a variação dentro do espectro. O que vai ser considerado autismo leve, autismo moderado ou autismo severo. Além disso, assim como qualquer um de nós, a pessoa com autismo, antes de ser autista, é um indivíduo, tendo também sua individualidade, desejos e necessidades que vão além das características da síndrome. Eu ressalto aqui também que a presença de um sinal ou sintoma, como os que a gente vai listar a seguir, não significa que a pessoa tenha o autismo, mas serve como alerta para buscar um profissional especializado. Também vou aproveitar para ressaltar
esse termo autista, né? Até que é comum a gente ter contato com ele, porém o correto é pessoa com autismo, porque a pessoa tem autismo, a pessoa tem timidez, a pessoa tem o cabelo loiro, né? A pessoa não é autista, ela tem autismo como uma característica junto de várias outras características. Então vamos lá. Vou citar aqui alguns sinais. Como eu falei no slide anterior, é importante ressaltar que ter um ou mais sinais desses não significa que o diagnóstico esteja fechado, mas serve como sinal de alerta, ok? E também não significa que esses aqui sejam os únicos sinais. Aqui eu listei os mais comuns, mas pode ser que tenha ficado algum de fora. Então vamos lá. Falta de aquisição de regras estabelecidas. Não pela falta de entendimento. Vamos lembrar aqui que o autismo, ele não é uma deficiência intelectual. Então, não necessariamente aquela pessoa com autismo vai ter um comprometimento intelectual, uma falta de entendimento das coisas que são ditas a ele, ok? Surdez aparente, aquilo que geralmente é um dos primeiros sinais que a família nota, de chamar a criança e a criança parece que não ouve. A ausência da criatividade na exploração dos objetos. Isso porque a criança com autismo, que eu falo da criança, porque isso é mais visto na infância, né? Esse sinal é mais visto na infância. Mas enfim, a pessoa com autismo, ela vai ser muito apegada à informação concreta. Então, se aquele objeto parece para uma coisa, ela vai usar para aquilo. Ela não vai tentar ver se também serve para usar de uma outra forma. Ela vai ficar presa à informação, ao dado concreto. A ausência do sorriso responsivo, que é aquele sorrir de volta, que a gente já consegue observar em alguns bebês, por exemplo. Comprometimento nas funções simbólicas, como a imitação de gestos e atitudes. Possível manifestação de resistência a mudanças de rotina, modificações no ambiente de seu costume e um medo anormal. Retrair-se e isolar-se das outras pessoas. Não manter contato visual. Aqui, esse ponto do contato visual talvez seja o mais falado. Porém, vou ressaltar de novo o que falei no início aqui desse slide. Não é necessariamente comum. A pessoa com autismo, ela não vai ter todos esses sintomas. Então, não é comum que as pessoas tenham vários desses sintomas juntos. Elas podem ter 3 desses, 5, podem até ter todos, podem ter um só, mas com grande grau de comprometimento. É todo com análise do contexto que vai ser feita para fechar ou não o diagnóstico. E essa informação do contato visual é uma das mais divulgadas como sinal de autismo. E geralmente as famílias acham que a criança não tem autismo porque ela me olha no olho, então não é autismo. Só que a gente tem que ressaltar que isso não é uma regra. Pode estar presente, mas pode não estar presente. Resistir ao contato físico. Não demonstrar medo diante de perigos reais. Usar as pessoas para pegar objetos. Hiperatividade física e agitação desordenada. Aqui cabe pontuar que essa hiperatividade, não estou falando do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, onde nesse caso do TDAH, a agitação, a hiperatividade é mental e física, é algo que vem de dentro para fora. No autismo, né, no TEA, tem prazer na simples movimentação. Calma excessiva. Ué, Carol, você falou hiperatividade e agora você está falando de calma. Estou falando, na verdade, dos extremos. Como eu falei, a pessoa com autismo não vai ter todos esses sinais. Então, ela pode ser ou muito hiperativa ou muito hipoativa, muito calma, apática.
apego e manuseio não apropriado de objetos, preferência por movimentos circulares, muitos exemplos aí de crianças que gostam de ficar na frente do ventilador, né, ventilador ligado, obviamente, de fazer o movimento com a roda do carrinho. Sensibilidade a barulhos. Aqui eu coloquei essa informação dos barulhos porque é um dos mais comuns dentro das questões sensoriais, mas podem ser desordens sensoriais nos outros sentidos, né? No tato, no paladar, na visão, no olfato. Então, se a criança tem aversão a algumas texturas, seja de encostar ou seja de mastigar, né? Ou então quando o ambiente, as salas de educação infantil, por exemplo, que são cheias de estímulos visuais, tem o alfabeto, tem as cores, tem tudo nas paredes, ou então lugares que têm cheiros muito diversos, né? Isso tudo para crianças com autismo que tenham desordem sensorial, isso tudo vai causar algum transtorno. Estereotipias que podem ser verbais ou motoras. Então, pode ser motor como flapping, como bater palmas, como pular, ou pode ser verbal, que não é ecolalia, tá? Estereotipia verbal são os barulhos com a boca, né? Ou outros, né? O ficar estalando, como se fosse beijo, né? Ficar fazendo barulhos com a boca. Ecolalias, que a gente já falou um pouquinho, pode ser imediata ou tardia. Não manifesta interesse por brincadeiras de faz de conta, como eu falei também. A pessoa com autismo, ela vai ser apegada às informações mais concretas. E o faz de conta é muito da imaginação, muito da criatividade, é muito abstrato. Assim como brinquedos simbólicos também, ela não vai ter muito interesse, como massinha, bloco de montar. Porque pensa bem, se você olhar a massinha sem nunca ter visto ninguém manusear, ou até já ter visto, mas nunca ter tido um contato direto, talvez não seja tão claro o que se faz com aquela massinha. A gente aperta, a gente cria formas, a gente cria coisas, mas não é um uso que é óbvio, né? É porque a gente foi aprendendo que é assim que se brinca com massinha, mas não é um uso óbvio. Assim como os blocos de montar. Não é óbvio que é para encaixar um no outro, né? Muitas crianças brincam com os blocos de montar categorizando por cor, por tamanho, porque é a informação clara e concreta que ela tem ali. Ela tem ali as cores, o tamanho, então o que ela vai fazer com aquilo? Ela vai organizar. Monotonia na fala, isso é, falar com a mesma entonação, não dá para diferenciar quando é uma pergunta, quando é uma exclamação. Ou então, a ausência da fala, que eu botei no final um pouco resistente, porque é talvez o sinal mais visto, mais observado, mais falado, mas achei importante deixar aqui registrado, né, que também pode ter a ausência aí na fala. Aqui eu separei, então, apesar de não existir mais a tríade sintomática, hoje em dia nós trabalhamos com a díade, que junta a comunicação e interação de um lado e os interesses restritos do outro. Mas aqui eu separei dessa forma para a gente conseguir visualizar melhor essas categorias, né? Então eu separei alguns sinais dentro desses sintomas. Sintomas relacionados à comunicação. Retardo ou falta total de linguagem expressiva. E aqui, já que a gente está falando tanto de linguagem, vou falar bem rapidamente. Eu não sou fonoaudióloga, talvez uma fonoaudióloga consiga dar uma aula inteira, um curso inteiro só sobre linguagem, porque realmente é um mundo. Mas eu vou falar aqui o básico só para a gente entender do que a gente está falando. Então, a linguagem ela pode ser verbal, né, como a escrita, a falada, ou ela pode ser não verbal. São os sinais e símbolos, gestos, posturas corporais, expressões faciais. E aí, na linguagem expressiva, que é o que eu estou falando aqui, a gente tem a fala.
basicamente, bem resumidamente, mas tem a fala. E também existe a linguagem compreensiva, que é o entendimento, que, como eu falei anteriormente, nem sempre, na maioria das vezes, a linguagem compreensiva, esse entendimento, tem algum comprometimento no autismo, tá? Geralmente, esse comprometimento da linguagem é mais na linguagem expressiva, conforme estou escrevendo aqui para vocês. Dificuldade para iniciar ou continuar uma conversa, uso repetitivo ou anômalo da linguagem. Então, como a gente já falou antes da ecolalia, né, imediata ou tardia, tem o discurso monotônico, que eu falei, né, falar sempre na mesma entonação, o uso da terceira pessoa, que é a inversão pronominal, que eu também já falei, que é falar de si usando a terceira pessoa, e outras anomalias da linguagem. Falta de jogos de fantasia ou de imitação típicos do nível evolutivo, mentes literais, que foi o que eu falei do apego aos dados e informações concretas. Na interação social, muitas das alterações apresentadas por crianças com autismo ocorrem em razão da falta de reciprocidade e compreensão na comunicação, afetando, além da parte verbal, as condutas simbólicas que dão significados às interpretações das circunstâncias socialmente vividas, dos sinais sociais e das emoções nas relações interpessoais. Para a maioria das pessoas com autismo, tudo tem um sentido literal, e essa é uma das causas que fazem com que os sentimentos e coisas abstratas em geral sejam para eles tão difíceis de lidar. E por isso que, como eu disse, atualmente, comunicação e interação social são o mesmo grupo na díade sintomática do autismo, porque elas estão intimamente relacionadas. Aqui na parte, então, dos interesses restritos. Interesses estereotipados e muito restritos, aderência inflexível a rotinas ou rituais disfuncionais, maneirismos motores e movimentos estereotipados, como eu dei o exemplo antes do flapping, né, que é aquelas balançar das mãos, as palmas fora de contexto, pular fora de contexto. Interesse intenso e persistente por partes de objetos. Também pode ser visto aí dentro dessa parte de interesses restritos. Aqui eu ressaltei algumas outras características que não são citadas dessa forma assim literal dentro do DSM, porque até o slide anterior eu estava presa ao DSM, falando, esmiuçando um pouco mais o que está dentro lá desse código. Mas agora eu vou falar do que a gente encontra na literatura sobre o diagnóstico de autismo. Então, tem alguns termos, e eu separei aqui 6 deles, 6 expressões, que a gente usa para falar do diagnóstico de autismo, que são conceitos que a gente tem que entender, mas que se a gente fosse esmiuçar cada um deles, detalhar cada um deles, a gente ia ver que eles estão, sim, relacionados com a díade sintomática lá do DSM-5. Mas como aqui a gente lê muitas outras coisas da área da psicologia, por exemplo, porque o DSM ele é mais da área médica. Então, como a gente lê outros tipos de literatura, a gente tem que ver esses outros termos também que vão aparecer e que fazem parte desse entendimento mais completo do que é o autismo e que facilita muito nos casos do diagnóstico, principalmente tardio. Então, esse slide aqui, com esses termos e mais as explicações que eu vou dar de cada um deles, é fundamental para a nossa última aula, que vai ser sobre diagnóstico tardio. Quando a gente chegar lá, eu vou retomar isso porque vocês vão ver toda a relação. Então, vamos lá. Teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade de interpretar estados mentais e emoções de terceiros. Tem relação direta com a socialização. Se você olha uma pessoa
que está chorando, você pode entender que ela está triste e por ela estar triste, você vai saber que a sua postura, o que é esperado de você, é que você vá lá e console ela, que você ofereça um lenço de papel para ela enxugar as lágrimas. Então, você entender o estado mental, o que a outra pessoa está sentindo, é fundamental para a sua socialização. Imagina se tem alguém sofrendo, chorando muito, e você não faz essa leitura e se aproxima dessa pessoa, chega próximo a ela, numa outra sintonia, né? Querendo contar uma piada, querendo fazer graça, não vai ser bem recebido, né? Então, isso é fundamental para a socialização. É óbvio que, e mais para frente, acho que a gente retoma esse ponto também, mas já vou falar aqui. É óbvio que você vê a pessoa chorando, você que tem um desenvolvimento neurotípico, você vai pensar, pode estar chorando de alegria, pode estar chorando de tristeza, pode estar chorando porque se machucou, é algo pontual, pode estar chorando porque algum familiar faleceu. A gente não vai fazer só a leitura de pessoa chorando é tristeza. A gente vai fazer a leitura disso, que essa é uma possibilidade, mas diante de todas as outras informações de contexto, a gente vai atribuindo características, lendo as pistas sociais e chegando à conclusão. E também a gente vai pensar se a gente conhece aquela pessoa, o quanto a gente conhece aquela pessoa, para decidir, por exemplo, ela está triste, então essa pessoa prefere ficar um pouco sozinha, vou dar aqui o espaço dela. Ou não, ela precisa que eu chegue lá e dê um ombro, né? Baseado em tudo isso que a gente lê da pessoa, do ambiente, do contexto, que a gente toma as nossas decisões. Para gente que tem o desenvolvimento neurotípico, isso é quase automático. Mas no autismo, isso é muito difícil. E isso, se não for alvo de intervenção, mas de uma boa intervenção, pode ser que o desenvolvimento seja robotizado. Então, é importante a gente entender tudo o que precisa para desenvolver, né, essa habilidade, e aí ir de ponto em ponto, mas sem parar em nenhum deles. Não é só ler que tá chorando porque tá triste, tá? Então, é algo muito mais amplo. Teoria da coerência central. O que é isso? Coerência central é a habilidade de juntar partes em um todo provido de significado. Então, é você pegar todas essas informações, por exemplo, que eu citei no exemplo da teoria da mente, e juntar num todo, que vai ter um significado e que vai fazer você tomar uma decisão de se aproximar, de dar o espaço da pessoa, do que você vai falar para ela, enfim. Então, é essa interpretação dos detalhes, atenção aos detalhes. O que também é muito difícil no autismo, porque no autismo eles são muito atentos aos detalhes. Sim, mas eles não conseguem com facilidade juntar esses detalhes para formar esse todo, né? Formar esse inteiro. Eles geralmente acabam em uma sobrecarga sensorial de tantos detalhes. E isso pode ocasionar uma crise. Então, isso também é um ponto que a gente pode avaliar no diagnóstico e também um ponto importante de intervenção. Dificuldade de abstração. Isso a gente consegue ver no que a gente falou anteriormente, da dificuldade dos jogos de fantasia, sobre o apego aos dados concretos, sobre a criatividade ser mais fraca, rigidez cognitiva. Geralmente, quando uma pessoa com autismo erra, eles têm dificuldade de reiniciar, de flexibilizar, de tentar de outro jeito. Geralmente eles ficam presos aos padrões e por mais que eles fiquem na tentativa e erro, né, eles não pensem antes de tentar de novo, eles só mecanizam nisso de tá montando, por exemplo, um jogo. Isso a gente deve mostrar lá no módulo de diagnóstico tardio. Eles estão montando um jogo.
Se eles errarem, eles vão ter dificuldade de olhar para observar onde errou, flexibilizar a partir dali. Geralmente eles vão desmontar tudo e começar do zero. E na maioria das vezes, esse começar do zero é preso ao padrão anterior que leva ao erro novamente. Funções executivas. As funções executivas, elas podem ser melhor avaliadas numa avaliação neuropsicológica, mas a gente já consegue observar muito na nossa avaliação mesmo do consultório, porque são as dificuldades de planejar, organizar, sequenciar informações, é a dificuldade de lidar com sequências complexas de instruções, é a gente falar algo complexo e eles terem a dificuldade de transformar isso num passo a passo para atingir esse objetivo maior, de se planejar, organizar, quais são os micropassos para chegar até essa ordem mais complexa. Então, isso a gente consegue observar bastante e tem a ver com as funções executivas. Dificuldade em atenção compartilhada. A atenção compartilhada é aquele triangular da atenção, que eu estou aqui junto de uma pessoa com autismo e quero apontar um objeto que está na estante. Falo, olha ali a bola. Ao invés da criança, da pessoa, olhar a bola, ela vai primeiro olhar para mim, porque é o que estou falando, ou ela vai olhar para a ponta do meu dedo. Esse olhar direto para a bola seria a atenção compartilhada. O autismo pode surgir nos primeiros meses de vida, mas em geral os sintomas tornam-se aparentes por volta dos 3 anos de idade. Ou porque ficam mais evidentes de fato, ou porque acontece o autismo regressivo, que eu expliquei lá no início. Bebês com autismo não se aconchegam no colo ou no seio da mãe, não trocam olhares, não têm movimentos antecipatórios, como pedir colo, se mostram pouco interessados pela voz humana. É possível perceber na criança o uso insatisfatório de sinais sociais, emocionais e de comunicação, além da falta de reciprocidade afetiva, como o sorriso responsivo, que a gente também já citou. A comunicação não verbal é bastante limitada, as expressões gestuais são inexistentes porque a criança não atribui valor simbólico a eles. Atenção! Aqui eu frisei bastante os comportamentos autoestimulatórios. São movimentos repetitivos que não causam danos. Podem ser consequência de uma disfunção do processamento sensorial para acomodar ou fuga ou excitação. O comportamento autoestimulatório é, por exemplo, se balançar para frente e para trás, é o pular muitas vezes, né? E é diferente de comportamento autolesivo. Autolesivo é o comportamento de bater a cabeça, por exemplo, que causa dano. Comportamento autoestimulatório não causa dano. Inclusive, só um parêntese aqui, que geralmente, por ser um comportamento que para quem está de fora não tem função, né? Quando a criança se balança, para quem está de fora isso parece não ter função e muitas vezes é incômodo, porque você não sabe o que está se passando. Então, geralmente é alvo de intervenção. Mas a gente deve fazer uma análise do comportamento e entender por que a criança está fazendo aquilo, para ver se realmente precisa de intervenção, se precisa extinguir esse comportamento, ou se a gente pode ir deixando, né, que não é um comportamento que cause dano, então talvez no tratamento em si, na intervenção, a gente possa priorizar outros tipos de comportamento que são mais autolesivos. Importante. As crianças com autismo não escolhem ficar sozinhas, mas a falta de habilidades sociais as mantém distantes das outras, entretidas no que chamamos erroneamente de seu mundo, sem demonstrar desconforto. Quando a gente fala que a pessoa com autismo, a criança com autismo, tá lá no mundo dela, a gente se distancia dessa criança. Então eu não gosto desse termo, dessa expressão. As crianças, as pessoas com autismo estão no mesmo mundo do que a gente, né? A gente é que não consegue ter acesso a elas por falta de informação de como ter acesso a elas.
Crianças com autismo muitas vezes buscam contatos sociais, mas não sabem exatamente o que fazer para mantê-los. Mesmo as pessoas com autismo leve, ou antigo Asperger, possuem dificuldades de interação, pois geralmente focam todo o seu interesse e energia de aprendizado a um único tema, além da dificuldade em reconhecer no outro se há interesse no que está sendo dito.